Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fiuza. Meu povo do YouTube, é o seguinte. Hoje eu quero trazer um assunto de suma importância e de interesse público para os inscritos do canal Clayton Fiuza, que da qual virou a internet de cabeça para baixo, né? Me diz aí uma coisa que aconteça que não vira a internet de cabeça para baixo. Pois é, mas só que dessa vez é um assunto muito sério e que futuramente pode acarretar em investigação policial e por aí vai. Quem não lembra aí do Twitter Files, né? Twitter Files. Clayton, eu não tô lembrado, não sei nem o que é. É o que? É uma atualização do X da Discordia, que é o antigo passarinho das tretas? Não. Twitter Files, na verdade, é um escândalo e que foram revelados aí alguns documentos de algumas atitudes dos antigos CEOs do Twitter, que da qual limitavam postagens, censuravam alguns perfis para proteger, vamos dizer assim, alguns queridinhos, né? Deixa eu ler para vocês aqui para vocês entenderem. Os Twitter Files é uma investigação e escândalo político ocorrido nos Estados Unidos que tornou público que funcionários do Twitter influenciaram propagação de artigos na plataforma, criaram listas de usuários, né, listas, vamos dizer assim, de personas não gratas, limitavam tweets e supostamente restringiam o alcance de contas, suprimindo principalmente o alcance da controvérsia do laptop de Hunter Biden, que é o filho do atual presidente Joe Biden dos Estados Unidos, através de remoção dos links. Os documentos foram avançados por Elon Musk aos jornalistas Matt Taibbi e Barry Weiss. A ex-chefe de política legal da aplicação, Vijaya Gadde, aprovava o modus operandi, a revelia do então CEO Jack Dorsey, marcando notícias como não seguras, ou seja, aquelas famosas fake news, né, para alegadamente influenciar a opinião pública. Depois que o primeiro conjunto de arquivos foi publicado, muitos jornalistas de tecnologia escreveram que as evidências relatadas não demonstravam muito mais que a equipe de política do Twitter, tendo dificuldade em fazer uma decisão difícil, mas resolvendo o assunto rapidamente, enquanto vozes conservadoras disseram que os documentos confirmavam o suposto viés de esquerda do Twitter, do X da Discordia. Novidade para zero pessoa em relação a isso daí, né? De acordo com Rolling Stone, enquanto uma parte significativa dos arquivos do Twitter foi dedicada ao tratamento de pedidos de remoção de democratas e funcionários federais, funcionários republicanos também pediram rotineiramente ao Twitter para remover postagens a quais eles se opunham. Em um processo judicial de junho de 2023, os advogados do Twitter rejeitaram veementemente qualquer sugestão de que os arquivos mostrassem que Musk e muitos republicanos alegaram. Esse aí foi o escândalo, né, do Twitter Files. Aí teve várias partes, teve ao todo 19 partes, engajamento artificial e listas restritas do Twitter, experimento midiático, que divulgou vários pedidos de censura solicitados por órgãos governamentais americanos durante a Pandelouca, mostrou os métodos pelos quais o grupo Hamilton 68 acusou Trump de ter ligações com o governo russo, divulgou a troca de e-mails referentes a mentira inventada pelo Partido Democrata sobre a alegada cooperação de Trump com o governo russo, de Putin. Enfim, vários escândalos aí envolvendo esse modus operandi da antiga gestão do Twitter. Mas o que isso tem a ver
com o que eu vou trazer hoje. Muita coisa que está repercutindo principalmente lá agora no atual X, em que um jornalista de nome Michael B. Schellenberg, de 52 anos, ele que é do Colorado dos Estados Unidos, ele que é um autor jornalista americano, um escritor sobre política, meio ambiente, mudanças climáticas, recebeu também prêmios aí de jornalismo. Ele fez um Twitter Files, né? Ele expôs ali algumas ações do Twitter envolvendo o Brasil. Vou colocar na tela aqui para vocês da tradução colocada pela Ana Paula Henkel. Aqui na tela para vocês, a gente vai ler essa thread e acompanhar. Lembrando que tudo que está aqui, tudo que foi postado, já está sendo propagado de cunho público, ou seja, já é de interesse público. Mais na frente vai se tornar interesse do público. O público vai ficar interessado, vai querer ter curiosidade com relação a esse assunto. Vamos lá. Tradução gravíssima da matéria com a brilhante investigação do grande jornalista e querido o Michael Schellenberg, em parceria com o David Agape e Eli Vieira Jr., sobre como o TSE tentou coagir o Twitter a espionar cidadãos e fornecer dados sigilosos ao tribunal. Lembrando que isso aqui é uma tradução. Ela traduziu, né, juntamente com o Eli Vieira Jr., o David Agape, o tweet original do Schellenberg. Vamos lá. O Brasil está sendo envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz de Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Nem precisa saber aqui, nem precisa apresentações. Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter divulgados aqui pela primeira vez revelam que Moraes e o TSE, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Eles exigiam ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. Exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação da política da plataforma. Procuraram censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Procuraram transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente, na época Jair Messias Bolsonaro. Os arquivos mostram a origem da exigência do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. Aí aqui, arquivos do Twitter Brasil foi escrito por David Agape, Eli Vieira Jr. e Michael Schellenberg. Apresentamos essas conclusões a Moraes, ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE, que não houve resposta. Eles mandaram e até agora não houve nenhuma resposta. Então vamos lá. Estamos resistindo aos pedidos, abre aspas, fecha aspas. Em 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter, Rafael Batista, enviou um e-mail aos seus colegas para descrever uma audiência no Congresso sobre desinformação e notícias falsas. Batista revelou que os membros do Congresso brasileiro solicitaram ao Twitter o conteúdo das mensagens trocadas por alguns usuários via DMs, bem como registros de login, entre outras informações. Batista disse: estamos resistindo às solicitações, que eram ilegais porque não atendem os requisitos legais do Marco Civil da internet brasileira para divulgação de registros de usuários. Batista observou que alguns usuários conservadores do Twitter recorreram ao Supremo Tribunal depois de saberem pela mídia que o Congresso estava tentando obter seus IPs e conteúdo de DM
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar suspendendo a exigência devido aos descumprimentos dos requisitos legais. Aí aqui está o e-mail do Rafael Batista, né, enviado para os responsáveis do Twitter dos Estados Unidos. E olha só que membros do Congresso brasileiro solicitaram IPs e DM de mensagens privadas que é proibido. Iam fazer o quê? Iam divulgar a público essas mensagens? Iriam utilizar como instrumento de perseguição? Isso aqui é em fevereiro de 2020, em que foi ano eleitoral para prefeitos e vereadores. Continuando. Contexto: Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. 7 ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. 3 ministros também são membros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, Alexandre de Moraes, preside o TSE. Aqui estão os antecedentes de ascensão do complexo industrial de censura no Brasil, né? Vou abrir aqui uma nova guia para a gente dar uma conferida. No tweet original, isso aqui é a matéria do Public, né? Do David Agape. Deixa eu traduzir aqui o post. O FBI, Jorge Soros, o governo brasileiro dizem defender a liberdade de expressão e a democracia. Mas uma nova investigação que durou meses descobriu que eles têm trabalhado juntos secretamente para supervisionar um esforço de censura em massa que viola diretamente as constituições dos Estados Unidos e do Brasil. Isso aqui é a postagem original desse Schellenberg. Vamos continuar. Google, Facebook e WhatsApp fornecem dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Em resumo, violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 27 de janeiro de 2021, Batista enviou um e-mail a seus colegas sobre uma investigação policial contra ele por se recusar a fornecer dados pessoais de usuários do Twitter ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público alegou que a atitude do Twitter é isolada porque todas as outras grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, fornecem dados cadastrais e os números de telefone sem ordem judicial, que pela Lei Geral de Proteção de Dados não é permitido, nem muito menos pelo Marco Civil da Internet. Mas o Twitter não tem obrigação afirmativa de coletar dados cadastrais, explicou Batista ao promotor, e não há número de telefone associado à conta sob investigação. Aí tá aqui o e-mail, né? Ó, de origem privilegiada e confidencial. Aí aqui a polícia está alegando crime de desobediência. Ou 2 ocasiões que Rafael Silva, representante legal do Twitter no Brasil, disse que não colaborou com o Ministério Público de São Paulo, um acordo. A atitude é isolada porque grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, WhatsApp, compartilharam os registros, data, telefone e por aí vai. E queriam que desse o contexto dessa pessoa que está aqui, né? Muito interessante isso daqui, ó. De fato, eles tentaram intimidar o Twitter do Brasil, a representação do Twitter no Brasil, porque eles não queriam passar os dados. Ok, vamos continuar. Essa é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário. Em 18 de fevereiro de 2021, Batista enviou novamente um e-mail a seus colegas para relatar seu depoimento. Ele disse ter dito ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012 e é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário por suposto descumprimento de uma solicitação ou ordem judicial.
Batista disse ter ressaltado que não há obrigação afirmativa no país de coleta e, consequentemente, fornecimento de dados cadastrais. Além disso, a Lei Brasileira de Privacidade da Internet, que é o Marco Civil, abrange apenas endereço físico, qualificações pessoais, entendidas como nome completo, estado civil e profissão, nenhuma delas coletada pelo Twitter. Aí tá aqui o e-mail, né, que ele mandou, falando com a representação do Twitter nos Estados Unidos. Um e-mail privilegiado e confidencial que está sendo agora revelado. Aí, um mês depois, em 18 de março, Batista enviou novamente um e-mail dizendo aos colegas, dessa vez com ótimas notícias. Um juiz rejeitou o pedido do Ministério Público de informações privadas do utilizador na ausência de ordem judicial e também repreende o Ministério Público por forçar o cumprimento através de uma obrigação inexistente, sem clareza sobre o objeto da investigação criminal e, o mais importante, reforçando os atos que procuram para identificar informações privadas e protegidas constitucionalmente, requerem revisão judicial prévia. Aí, continuando, uma colega de Batista, Regina Lima, respondeu ao seu e-mail dizendo: o que o Rafa esqueceu de mencionar é que o funcionário ameaçado aqui era ele. E o assunto continuou a se agravar de forma perigosa e sua resiliência durante todo o processo foi incrível. Ele acrescentou: infelizmente estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos a assistir uma tendência preocupante em termos de pedidos agressivos de aplicação da lei e ordens judiciais restringem os direitos fundamentais. Uma atualização infeliz e surpreendente. Então, no dia 30 de março, Batista enviou novamente um e-mail aos colegas com uma atualização infeliz e surpreendente. O Ministério Público do Estado de São Paulo voltou ao ataque, iniciando um processo criminal e alegando conflito de interesse e falta de imparcialidade do juiz. Olha só, tá dizendo aqui que o Ministério Público voltou ao ataque, iniciando um processo e colocando em dúvida a imparcialidade do juiz, alegando conflito de interesses. Uma semana depois, 5 de abril de 21, Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer: estou feliz em compartilhar que tivemos ótimas e aliviadoras notícias. O Tribunal Criminal rejeitou de forma preliminar ou preliminarmente, um negócio complicado, de forma preliminar, pronto, as acusações contra mim, principalmente porque não foi possível identificar qualquer elemento de crime na minha conduta. A decisão se deu porque o Twitter não coleta dados cadastrais de seus usuários. E o Marco Civil afirma claramente que o acesso a informações protegidas como e-mail, dados pessoais, só poderia ser feito mediante a análise judicial específica. Aí tá aqui o e-mail que foi mandado, dando essa resposta no dia 5 de abril de 21 para os colegas, né, nos Estados Unidos. E olha só, o Google Brasil enfraquece nossa postura em relação à privacidade, já que sempre recuamos. Aí ele fala que no dia 31 de maio de 21, o Batista escreveu aos seus colegas para lamentar que o Google entregou ao Senado brasileiro pelo menos 200 gigas de vídeos que foram excluídos do YouTube por pessoas ligadas ao governo federal, conectados a uma investigação do Senado brasileiro sobre o governo federal relacionados à Coronguita. Pois é, aquela CPI da Coronguita, né, aquele circo todo. Batista chamou as ações do Google de um precedente muito preocupante que contradiz e enfraquece nossa postura em relação à privacidade, uma vez que sempre resistimos às solicitações de comissões do Congresso, mesmo quando envolvem apenas informações básicas de assinaturas e IPs. No mesmo e-mail, Batista observou que uma parlamentar chamada Gleisi Hoffmann, que preside o Partido dos Trabalhadores de Lula, e que processou o Twitter por ataques à sua honra, buscando dados privados e remoção de alguns tweets, havia finalmente desistido do processo. E aí tá aqui, ó, investigação constitucional, aquele dando um e-mail, né, aquele da qual ele reportou.
na qual o Google entregou ao Senado 200 GB de vídeos que foram excluídos do YouTube por pessoas ligadas ao governo federal. Ok. O negócio tá ficando interessante. Desmascarar várias contas do Twitter. No mesmo e-mail, Batista observou que um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse diversas contas da plataforma relacionadas às críticas supostas ofensas contra Fernando Capês, professor e político brasileiro, ex-deputado e atualmente secretário especial do Conselho do Consumidor de São Paulo, a Agência de Proteção Civil, que foi réu em processo criminal recentemente e a Justiça Federal apreendeu milhões de reais em sua conta bancária. E os tweets estavam relacionados a esses fatos, portanto, iremos reagir contra essa ordem judicial. Ou seja, aqui um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse as diversas contas relacionadas às críticas ou supostas ofensas contra este Fernando Capês, que era o secretário especial do Conselho do Consumidor de São Paulo, que foi réu num processo criminal. Não entregaremos nenhum nome nessa fase. Em julho de 21, Batista enviou e-mail aos seus colegas para dizer que o governo havia aberto uma investigação criminal contra o Twitter, e as autoridades brasileiras estão buscando o nome e endereço responsável pela condução do caso internamente no Twitter. Batista tranquilizou os colegas: não entregaremos nenhum nome nessa fase. Tá aqui o e-mail, né? Aqui que vocês estão vendo, em que em junho de 2021 as autoridades queriam nome e endereço de responsável pela condução do caso internamente no Twitter. E esse Batista falou: olha, a gente não vai entregar ninguém. Mesmo que a denúncia seja legítima, os pedidos não são razoáveis. Batista enviou um e-mail aos seus colegas no dia 14 de junho para dizer que o Twitter recebeu no ano passado um aviso de reclamação, que agora foi transformado em uma investigação civil contra nós. A denúncia foi apresentada por Djamila Ribeiro, filósofa e jornalista brasileira, após ofensas racistas dirigidas a ela, embora nenhum conteúdo específico tinha sido fornecido. Entre vários pedidos: monitorar medidas de todos os trending topics para evitar conteúdos ofensivos contra mulheres negras. 2. Divulgação de informação de usuários sem ordem judicial em crimes de motivação racial. 3. Disparadores de mensagens regularmente informando as pessoas sobre parâmetros éticos e legais de responsabilidade, pelo que é publicado nas redes sociais. 4. Textos padronizados sobre tais parâmetros éticos e legais. E pagamentos de danos morais coletivos. Como é? Vamos lá, mais uma vez aqui. Essa pessoa de Djamila Ribeiro, após ofensas racistas, crime de ódio, oferecidos a ela, embora que nenhum conteúdo tinha sido fornecido, ou seja, a pessoa fez a denúncia, essa denúncia virou uma investigação civil, mas não tinha nada, não tinha nenhum conteúdo, não tinha nada. Aí queria que, dos pedidos, né, dessa investigação civil, que monitorasse medidas de todos os trending topics para evitar conteúdos ofensivos contra as mulheres, ou seja, utilizasse de um instrumento civil para fazer militância. Que interessante. Outro caso diz respeito a um blogueiro de extrema direita, semelhante ao Alex Jones, chamado Alan dos Santos. O Twitter queria suspender o usuário, explicou Batista, mas o histórico de litígios do usuário para manter suas contas ativas. Teremos que a confusão inerente às revisões internas possa tornar difícil explicar a base de uma ação de suspensão. Portanto, concordamos em deixar o sistema de suspensão funcionar e agir quando for claro e inequívoco sobre a próxima violação de nossas regras, que é apenas uma questão de tempo, considerando sua lista de violações e tweets recentes sobre questões do Coronguita desinformação. Informações relacionadas agora vai para Carlos Bolsonaro. No dia 2 de julho de 2021, Batista informou sobre os pedidos de informações relacionados a Carlos Bolsonaro. Recebemos ofício da Polícia Federal, amparado por ordem judicial, solicitando os dados cadastrais
de Carlos Bolsonaro. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma. 1. O Twitter não coleta dados cadastrais, que na definição BR se referem a dados como qualificação profissional, endereço e nome completo. 2. Não é possível fornecer dados relativos a um tweet específico. Não há IP disponível. 3. Mesmo que fosse possível, o prazo legal de retenção de logs no Brasil é de 6 meses e já foi ultrapassado. Os tweets são de 2018. E o perfil Carlos Bolsonaro é uma conta verificada. Há um forte componente político nessa investigação. Em 18 de agosto de 2021, Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que tem se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do STF e do TSE. A ordem judicial está focada na desmonetização dessas contas de diferentes plataformas. Estas exigências pareciam ter motivação política para atingir o sentimento pró-Bolsonaro. Mesmo que essa obrigação inicialmente não nos atinja, o tribunal determinou também o Twitter, YouTube, Twitch TV, Instagram, Facebook, que se abstenham de sugerir algoritmicamente perfis e vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral, legitimidade das eleições, em associação com esses usuários, contas e também. Isso foi o primeiro. 2. Identificar a origem do conteúdo específico. Não recebemos nenhuma URL de tweet específico. Aqui nós conhecemos como Shadowban, ou seja, é uma ordem judicial para que contas que fossem de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, na época presidente e candidato, no caso aqui 2021, ainda era o presidente da República, ainda não era o candidato, deixa eu voltar aqui que saiu, que essas contas não sofresse somente só desmonetização, como também o que nós chamamos de Shadowban, coloca ali numa lista em que o alcance é limitado, ou seja, quase nada. O chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, colega de Batista, respondeu: há um forte componente político nessa investigação e o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento. Está aqui o e-mail, que da qual o chefe jurídico falou que tem um enviesamento político. O tribunal quer identificar o nome das contas e também reduzir de forma o engajamento, Shadowban. 2 dias depois, 20 de agosto de 2021, Batista divulgou algumas notícias alarmantes sobre a demanda do Tribunal Superior Eleitoral. Batista revelou que parece que o tribunal quer identificar contas de usuários que teriam adicionado especificadamente certos tipos de hashtag, de tendência, e também reduzir de alguma forma o engajamento do conteúdo específico na plataforma. Ou seja, estava querendo aqui que aplicasse o Shadowban mesmo, de fato. Batista observou que o próprio presidente Bolsonaro e vários de seus apoiadores estão sendo investigados nesse procedimento. 15 contas do Twitter foram fornecidas até agora. Será que aqui tem as contas? 15 contas. Até agora, não. Isso representou uma escalada significativa nos esforços antidemocráticos do Brasil. Tem mais. Vamos reagir. O Tribunal Superior Eleitoral, controlado por Moraes, também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários. Em 25 de outubro de 2021, o consultor jurídico sênior do Twitter, Rafael Batista, enviou um e-mail aos seus colegas informando que o TSE estava obrigando-nos a rastrear e desmascarar usuários que utilizavam hashtags específicas. O pedido do TSE era ilegal, observou Batista, e por isso o Twitter resistiria à ordem judicial. Batista disse que o Twitter iria reagir porque não havia indícios de ilegalidade no uso das hashtags e porque o TSE exigia divulgação em massa indiscriminada de dados privados de usuários, que caracteriza a violação de privacidade e demais garantias constitucionais. E aqui está o e-mail, né? E aqui o litígio, Gerson Florido de Souza, prefeito de Ubatuba do estado de São Paulo versus Twitter Brasil. Muito interessante aqui.
Até o nome aqui envolvido do Alexandre Frota, um deputado parlamentar brasileiro. Ok, vamos continuar. Em 26 de novembro de 21, os tribunais do Brasil emitiram amplas exigências de censura. Uma corte superior ordena que o Twitter remova globalmente, e não apenas no Brasil, URLs específicos relacionados ao reclamante. O tribunal alegou que brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver conteúdo, como por meio de VPN, que mascara a localização do usuário. O tribunal tentou conhecer também a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a um liminar que concedia o fornecimento de dados, que sejam os IPs, para desmascarar 62 contas que retweetaram conteúdo de origem ilegal. Das 62 contas, 8 nem sequer estavam localizadas no Brasil. Será que aqui também tem as contas? Não. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar. Ah, tá aqui, a gente já foi lido. Tem mais. A polícia está sob muita pressão do TSE. Agora chegamos a março de 2022. O diretor jurídico do Twitter para a América Latina disse que encontrou com o juiz referindo-se a Moraes. Ele disse que ficou surpreso ao encontrar ali a Polícia Federal e técnicos do tribunal trabalhando nas investigações das hashtags. O TSE presenciou por dados privados de usuários sobre a justificativa, circunstâncias excepcionais e queria usar o Twitter como uma máquina de precognição de crimes, palavrinha complicada, para antecipar possíveis atividades ilegais. 2 meses depois, Gualda disse que a Polícia Federal está sob muita pressão do TSE para fornecer resultados tangíveis para esta investigação. Lembrando que nesse procedimento, a Polícia Federal está apoiando a investigação que é conduzida pelo TSE em si. Não há razão para que este processo esteja sob sigilo judicial. Antes das eleições presidenciais, o TSE fez exigências de censura para impedir que os cidadãos comentassem as políticas e procedimentos eleitorais. Isso aqui é censura. Isso aqui é censura. Censura ao livre direito de expressão e opinião. Em 30 de março de 22, um dia após a posse de Moraes como presidente do TSE, o TSE obrigou o Twitter que no prazo de uma semana e sob ameaça de multa diária de 50 mil, ou seja, 10 mil dólares, fornecesse dados mensais sobre estatísticas e tendências para as hashtags voto impresso não e voto democrático auditável. Além disso, deixa eu mostrar aqui o documento. Tá aqui, documento para vocês. Beleza, né? E o que eu estou lendo é a tradução. Além disso, o TSE exigiu informações de assinaturas e endereços IPs dos usuários que usaram a hashtag voto democrático auditável. Em 2021, os brasileiros queriam debater os votos impressos para aprimorar suas urnas eletrônicas exclusivas, mas o TSE não gostou da causa popular e pressionou o Twitter a fornecer dados pessoais dos usuários. Em e-mail enviado em novembro de 22, um advogado do Twitter detalhou ações tomadas por Moraes e pelo TSE durante a disputa presidencial. O juiz não quis explicar por que ordenou que o Twitter removesse o pastor evangélico André Valadão e sua conta sobre multa pesada. O Twitter impôs recurso contra a ordem, ressaltando que não sabia por que estava sendo ordenado a fazê-lo, mas cumpriu. O TSE ameaçou o Twitter a cumprir em 1 hora sobre multa horária de 100 mil para censurar uma conta inativa por desinformação cometida em outro lugar. O TSE também teve como alvo a deputada eleita Carla Zambelli e Marcel Van Hatten, ou Hatten, por suposta desinformação, ameaçando de multa de 150 mil se o Twitter não cumprisse dentro de 1 hora. O Twitter recuou, entre outras objeções sobre sigilo judicial. Pedidos incomuns obrigando a nos fornecer dados com base em menções e hashtag. Em agosto de 2022, mais preciso no dia 17, um membro da equipe jurídica do Twitter enviou um e-mail aos grupos dizendo que o Twitter recebeu uma nova ordem judicial relativa a uma investigação com o objetivo de identificar indivíduos por trás de uma potencial
coordenação de esforços para atacar as instituições e o sistema eleitoral em diversas plataformas. O próprio presidente Bolsonaro é investigado nesse processo. Ele acrescentou: recebemos vários pedidos incomuns provenientes dessa investigação, mais recente e relevante, nos obrigando a fornecer uma quantidade indeterminada de dados de usuários, com menções em hashtag. As hashtags dizem respeito a uma mobilização em torno das eleições, traduzidas aproximadamente como voto impresso, voto democrático auditável e Barroso na prisão. Barroso é o ex-presidente do TSE. De acordo com o relatório que temos atualmente, foram 182 tweets no período de interesse. Precisamos do conteúdo, identificadores de usuários e respectivos dados do BSI o mais rápido possível. Aí tá aqui o e-mail, né? O pedido do TSE é claramente abusivo. A advogado e jurista brasileiro Hugo Freitas nos contou quando questionado sobre a situação. Postar hashtags para promover mudanças legítimas é totalmente apropriado para a democracia brasileira e não é crime. Aí, 3 meses depois de Moraes se tornar presidente do TSE, em agosto de 22, ele exigiu censura. Apesar da publicação das hashtags não violar nenhum estatuto legal, o Twitter cumpriu as exigências do tribunal para evitar multas. O Supremo Tribunal do Brasil e o Twitter removeram o discurso político, penalizaram os usuários por debaterem políticas. Dessa forma, o tribunal parece ter interferido numa importante eleição presidencial. Hoje, o Complexo Industrial de Censura exige que o Congresso aprove a legislação de censura de fake news. O projeto manteria as empresas de mídia social como reféns se elas não cumprissem requisitos vagos de censura. O projeto de lei não define o que são notícias falsas ou desinformação. O que o projeto da lei das fake news faria era exigir que as plataformas e redes sociais paguem aos meios de comunicação pelo direito de distribuir o seu conteúdo. Esta é exatamente a mesma abordagem promovida pelos governos da Austrália e Canadá. Moraes e o TSE e o STF fizeram lobby abertamente pela legislação. O público se revoltou contra o projeto de censura e paralisou o projeto em maio de 23. Depois, em fevereiro deste ano, o TSE implementou unilateralmente a legislação, usurpando o papel do Congresso. Sem liberdade de expressão a uma eleição. A censura do TSE é um ataque ao processo democrático. As eleições poderão permanecer livres e justas se o público for capaz de debater, questionar leis, sistemas e resultados eleitorais. Se alguma vez houver fraude no Brasil, ninguém poderá falar sobre isso. Se Moraes conseguiu o que quer. Durante séculos, os candidatos reclamaram que as eleições foram roubadas. Hillary Clinton afirmou isso em 2016. Stacey Abrams afirmou isso em 2018. Trump afirmou isso em 2020. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou isso em 2022. Moraes quer tornar tal discurso ilegal e punir as plataformas de redes sociais que não censurarem. A solução: proteções nos níveis de primeira emenda. No nível da primeira emenda para o Brasil. Aí aqui propor, né, um projeto de como se fosse a primeira emenda nos Estados Unidos, né, projeto de lei que busca proclamar uma declaração dos direitos de liberdade de expressão no Brasil, que, se promulgada, alinharia aproximadamente a lei brasileira com a dos Estados Unidos a esse respeito. Propõe revogar a criminalização da expressão em todos os casos, exceto nos mais extremos, como ameaças verdadeiras, incitação, ações ilícitas iminentes. Contrapartida, condutas como blasfêmia e desprezo pela autoridade ou certas formas de discurso, ódio, desinformação deixariam de ser criminalizadas. A proteção do discurso político é essencialmente enfatizada. Em caso de responsabilidade civil, o projeto de lei procura reduzir a discricionalidade judicial, estabelecendo padrões mais claros para avaliar se o discurso é protegido ou se constitui conduta ilegal e particular. Aí, para finalizar, formas mais sutis de censura na internet também são abordadas. O governo está proibido de censurar indiretamente o discurso sob o pretexto de moderação por conteúdo das plataformas privadas, segundo os passos recentes das decisões judiciais nos Estados Unidos. E aqui, finalizando, é que uma sugestão para tudo isso era que fosse feito ali um projeto
aos níveis da primeira emenda constitucional americana ali para o Brasil, né? Que garantia total e restrita o direito de liberdade de expressão, que já é garantido no artigo 5º da Constituição Federal. Tá aí, o vídeo ficou um pouco extenso, né? Eu vou colocar ele no modo estreia para vocês aí acompanharem. E como foi dito logo no início da leitura dessa thread, os citados foram procurados, tanto o TSE como o STF, como Alexandre de Moraes, e não tiveram resposta. E será que esse Tweet Files Brasil, será que realmente ele vai repercutir ou vai acabar caindo no esquecimento? Aí fica ao critério de vocês. Eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo um pouco extenso. Se você gostou, você vai deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fiuza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui! Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fiuza.